Quem que é esse? Eu não reconheço o... Vamos lá, aqui é um bom. Vai ser bom, hein? Vai ser bom. Esse maluco aqui é bom. É o Daniel Fernandes falando sobre retcons. Eu tava. Ainda não? Esse eu não Tô pra ver conheço. faz um tempo esse vídeo e acabei não assistindo, deixei pra assistir com o pessoal aqui da live. Ah, é o cara do bodinho. É, vamos que vamos. Ah, Falando sobre retcons, hein? Será que será? O que é um retcon? Nem sei o que é um retcon. O que é um retcon? Choque de Cultura já explicou uma vez, mas eu esqueci. Vamos ver. YouTube, vamos falar sobre retcons. Retcon significa Retroactive Continuity, ou continuidade retroativa. E ele é um termo bem comum quando falamos de história, em particular, histórias longas que vão se alterando com o tempo. Um retcon é quando um escritor tem algum... Pô, esse maluco aqui, ele fala igualzinho a um ex-jogador de CS que se chama Pava. Ele fala igualzinho ao Pava, velho. Porra, sempre que eu vejo um vídeo do Danael, eu lembro do Pava, mano. Porra, é foda. É igualzinho o jeito de falar, mano. alguma certa ideia para narrativa, porém ela só funciona se certas informações da história fossem alteradas. Ou seja, retcons existem para que um autor consiga colocar a história da maneira que ele quer, porém alguma informação anterior impedia que a história seguisse nessa direção. Então é necessário alterar essa informação de alguma maneira. Ou às vezes nem mesmo impedia, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Às vezes é só para que a história funcione de uma maneira um pouco melhor, certas coisas anteriores foram reexplicadas de uma nova maneira. Esse é um conceito meio complicado de se entender. Esse Mortal Kombat é o último que saiu? Penúltimo? Eu não sei se é o último ou se é o penúltimo, mas é um dos dois novos. Novos, né? Naquela. É 11? Ah, tá. Se não tiver exemplos, então vou trazer aqui um exemplo bem fácil que todo mundo provavelmente conhece, especialmente porque eu falei de Dragon Ball algumas vezes nesse canal. A mudança de Dragon Ball clássico para Dragon Ball Z é basicamente um retcon por conta própria. A ideia do que o Goku precisou ser mudada. Antes não tinha nenhum vestígio nem ideia exatamente de que o Goku era um alienígena, porém para poder continuar expandindo a história, o Toriyama decidiu seguir por esse caminho. Goku agora é de uma raça guerreira chamada Saiyajin, por isso... É, retcon? Fiquei confuso. Não sei. Eu na minha cabeça, pelo menos... Não é uma informação antiga que é alterada? É, então pra mim era isso. É uma informação nova, né? Eu acho que, assim, configura retcon sim. Porque o que a gente tinha como história de origem do Goku era outra coisa. Tava mais com o negócio do Jornada do Oeste, sabe? Ele era um menino macaco que virava um macacão. Isso muda, isso muda no negócio, não é como se ele tivesse... Mas você tá ligado que a Jornada do Oeste é uma coisa pra fora do mangá, né? É uma referência, né? Eu sei. Então. Mas ainda assim, sabe? Ainda assim era como? O garoto macaco. Era o garoto macaco, não tinha vestígio nenhum de criatura alienígena. Não tinha vestígio nenhum. Não. Do jeito que é, não, isso de fato. O Piccolo, por exemplo, não era tratado como alienígena. O Piccolo era um demônio. O Piccolo da Imao, inclusive. Sim, mas ele é tratado como demônio sempre, tá ligado? Não, é que depois ele vira um Namekusei, né, no caso. Namekusei Tá. É o mesmo caso do Luffy, né? Deles adicionarem lá aquele flashback no Luffy pós-Marineford. Que teoricamente ele não tá contradizendo nenhuma informação, ele só tá adicionando algo em cima. É que eu acho que a definição dele é falha, sabe? Eu não acho que o retcon você precisa necessariamente mudar uma forma que a coisa foi apresentada. Tá. Se você adicionar de forma que não seja, sabe, pela continuidade, mas tipo, por exemplo, para que a história continue, eu preciso adicionar uma informação, não mudar. Adicionar uma informação antes. Isso já é retcon, sabe? Você precisou adicionar a nova origem do Goku lá atrás pra ele... Você teve que... Entende? Sabe? Eu acho que essa coisa de mudar... Não precisa mudar, até porque mudar seria o pior dos cenários, na realidade. Não, mas na concepção da palavra, não é retroativamente você tá alterando alguma coisa? Alterando você não tá, mas você tá adicionando. Sim, o fato de você adicionar que ele é um alienígena agora, se você não tinha planejado antes, você tá alterando. Sim. Então altera. Não tô falando que você tá... É que a forma com que ele descreveu
é como se você pegasse uma informação e a contradizesse. Você altera aquela informação. No caso, você só está adicionando essa informação para que a história continue. Uhum. Você não precisa alterar necessariamente. Você adiciona, é como você pega a linha do tempo. Mas, então, é tipo, então por isso que mas é por isso a gente volta pro que eu questionei no início. Geralmente o que a gente conhece como retcon é a alteração do que já estava estabelecida. Eu não acho que seja alteração. A adição também conta como retcon. Para que a história presente funcione, eu preciso voltar no passado e adicionar uma coisa. É que Acho que não existe uma definição na pedra disso, né? Isso que eu... Não existe. Como muita coisa, né? Desse tipo de discussão, não existe uma definição em pedra, né? Mas... Eu acho que de muita coisa não existe definição em pedra, mas eu acredito que é uma... se a gente for entrar na discussão, a gente tem que pegar uma definição que seja mais abrangente. Porque se ela for muito específica, aí não tem motivo de ter definição, sabe? Porque se for muito específica... Não, mas para você ter uma classificação muito específica, quanto mais específica, menos exemplos você consegue encaixar dentro dela. Tá, mas aí não quer dizer nada de mas a aí, definição. Não, claro que igual quer dizer o quê? Quer dizer que você não está descrevendo um evento. Quer dizer que ele quer dizer menos coisas, mas não quer dizer que... Não, é que você não está descrevendo. Você pode chegar ao ponto de não estar descrevendo um evento que tem alguma continuidade. Ou seja, tipo, um evento replicado. Entende? E aí a definição vira só perfumaria, deixa de ser útil. Mas retcon é meio que isso? Não é só uma perfumaria? Eu não acho que seja uma perfumaria. Tipo, é algo que tem a ver com o modelo produtivo de arte que a gente tem hoje em dia. Que é essa coisa de, tipo, grandes épicos, ou coisas que são produções continuadas, ou grandes, tipo, universos compartilhados, em que você preconiza por uma unidade dentro dessa história, e aí você precisa fazer retcon. Retcon tem uma utilidade. Então, mas até que ponto o retcon pode ser considerado uma coisa ruim? Porque hoje em dia a palavra ela não remete a algo bom, ela remete só a algo mas ruim. aí eu acho que é mais questão de discussão da internet mesmo, sabe? Retcon é retcon, ponto, assim. A internet vai usar pra algo ruim, tipo, né, tiveram que fazer um retcon aqui, meio que como, olha só como nem planejaram essa história. Não, mas eu ia chegar na outra tangente. A minha outra tangente seria até que ponto a história pode não ter uma continuidade tão forte a ponto que estrague ela. Mas é que tá. A gente tá tentando. É como se a gente fala isso, a gente tá tentando encontrar fórmulas de qualidade. Eu não acho que o retcon seja algo ruim, pode ser. Assim como eu acho que expositividade, por exemplo, não é algo ruim per se. As pessoas tratam como se fosse algo ruim per se. Tipo, pra mim, expositividade é um elemento muito importante em Hunter x Hunter. Tem que ter. É um elemento. Então. Assim, mas as pessoas não mais falam... Ponto. As pessoas falam, excesso de expositivo. Não, é porque é muito expositivo. Show, don't tell, sabe? Trata isso como... Ou conceitos como uma própria arma de Chekhov. Tem texto. Não, é que assim, eu acho que tem só... No quesito... Aí você tem que pensar em mídias, né? Quando a gente tá falando de cinema especificamente, você tem que tratar a narrativa não só como que os personagens estão falando. Você pode ser expositivo de outras formas. Não é como tipo num livro, tá ligado? Então, tipo, no livro é inconcebível alguém falar, caraca, muito expositivo. Porra, como é que tu vai saber o que tá acontecendo, filha de uma puta? Mas outros conceitos, Hit, por exemplo, como a própria arma de Chekhov. Todo mundo trata isso como se fosse um mantra, mas é uma puta regra idiota, sabe? Tem um texto do Hemingway, fucking Hemingway, tipo, Nobel de Literatura. Ele olha pra conceitar a arma de Chekhov e ele fala, mano, se tiver uma arma ali, se eu não quiser atirar essa porra, se eu quiser só colocar ali no livro, o meu livro vai ficar ruim? A arma de Chekhov, então, só assim, explicando, é o conceito de que se você coloca uma arma, você precisa disparar ela até o final, né? Não. É a regra básica. Tudo tem que ter um significado, de alguma forma. E mesmo que se... E aí vai entrar em outra discussão, né? Enfim, mesmo que o autor tenha colocado lá e pra ele não tenha significado nenhum, foda-se, né? Mas enfim. Foda-se. Mas respondendo a pergunta em relação à continuidade, até que ponto isso afeta, eu acho que vai muito de obra para obra. Por exemplo, se você tem um negócio que o negócio todo parte de um acontecimento X. E aí
o acontecimento X ele é muito importante e é a base central de tudo que acontece pra frente. Aí chega lá na frente e você fala, na verdade não foi o acontecimento X não aconteceu assim, foi assado, aí eu acho que tem muito mais chance de prejudicar a obra do que, por exemplo, o caso de, pegando o próprio exemplo do One Piece, que ele adiciona lá a informação do Luffy e isso, sabe? A história do One Piece já foi grande demais pra acontecer alguma coisa que vai ser um retcon tão grande assim, né? É. Só se, Sei lá, se o Roger... Ah. Se o Roger voltasse no final e falasse, na verdade eu não morri, aí talvez seja algo que... Aí ele riu, eu ri por causa disso. Porque você eu tinha morrido, mas eu não morri. Então, isso seria um... Mas seria burrice só, né? Não seria retcon. É outro nome, né? Aí já é mais... Sim. Lutar, por isso ele meio que é naturalmente poderoso, e por isso que ele tem uma cauda. Antes ele tinha uma cauda por causa que jornada para o oeste, agora tem uma cauda porque essa é a raça dele. Mesma coisa com o Piccolo. Piccolo Daimao, o rei demônio da... Porra, foi o Silvano que fez esse vídeo. Não, na verdade ele é só um alienígena mesmo. Ele é um Namekusei Já Jin, assistiu, do planeta pô. Namekusei, e com isso existem outras esferas de dragão porque Namekusei Jin conseguem fazer isso. Não era só o Kami-sama. Pronto, Dragon Ball Z só funciona porque o Toriyama colocou Vai mostrar uma imagem de One Piece do capítulo que tu não viu. Eu não me importo com o spoiler, Diego. alguns retcons aqui e ali que mudaram a forma como a história de Dragon Ball funciona. Quando chega em Dragon Ball Super, Dragon Ball recebe Eu tenho que pagar muito boleto pra me preocupar com o spoiler, Diego. mais retcons ainda. A existência do Bills é um puta retcon. Agora a fusão Potara, na verdade, tem um tempo limite. Por isso que eles separaram na saga do Buu. Não era por causa do gás estranho do estômago do Buu, né? Do tipo, não, era tempo limite. Retcons, Dragon Ball tem muito retcon. Sabe o que também recebe bastante retcon? Você, se você não se proteger contra hacker na internet, você tá lá de boa, sentado no seu computador, e aí pronto, você é Olha esse hackeado jabá. da noite pro dia, todas as suas informações são diferentes, você não é mais a mesma pessoa. É por isso que NordVPN é muito útil. NordVPN te dá alta O proteção. NordVPN tá contra- fazendo propaganda com o canal BR agora? Tá. Sim, tem muito tempo. Caralho, eu não sabia não. Que todo youtuber que eu vejo tem propaganda do NordVPN, pô. Utilize NordVPN. Não vou dar minha opinião sobre NordVPN. hackers, já que tipo ele é um VPN e tal, né? Mas também ele oferece proteção contra malwares e outras coisas Isso, coloque todos os seus dados. que podem Confia. prejudicar a sua experiência surfando Usem VPN, é muito bom. na internet e também seus dados, né? Importante. Nord é extremamente O problema é que, fácil tipo, de você tá usar. terceirizando, né? A invasão. Tipo, agora, em vez de ser um desconhecido, agora você sabe quem tá pegando seus dados. Não necessariamente, não necessariamente. Ela pode vender, né? Enfim, deixa o Danael usar. Tipo, utilizem. extremamente intuitivo e O Telegram Não, vai cair vamos, não agora? vamos falar mal do AD do amigo aí. O amigo é muito bom. Vamos, AD. Use NordVPN. extremamente versátil. Ou faça igual o Pedro Ladino. Usa VPN grátis aí e foda-se. Você não tem nada a perder. A vida, Taca é lá, muito, quando o Telegram- a vida é quando o muito Telegram curta. A cair- vida é muito curta pra usar VPN, paga. Quando o Telegram cair de novo, que vai cair de novo, vocês usam lá o VPN gratuito, fica lá falando com seus amiguinhos. Ele pode ser usado em E 6 checa o seu dispositivos CPF diferentes. com frequência. Nord também desbloqueia o acesso a outras regiões dos seus serviços de streaming favoritos, permitindo que você veja Olha. coisas que só não vêm pro Brasil porque não estão afim, Quando o Telegram não gostam cair- da gente. Eu paro de me comunicar por ele. Só isso. Né? Peguem meu telefone em algum lugar, mandem DM no Twitter, sei lá. Quando o Telegram cair, eu sumi, gente. Nunca mais verei vocês. Xandão Espero. acabou de caçar o Deltan Dallagnol? Gente, não importa. NordVPN. Sério? Gente, Caralho. minha Eu opinião. tive aula com o Xandão ontem. Olha, minha opinião sobre isso. Isso não deveria acontecer, mas beleza, vamos lá. Vai na descrição ou no comentário fixado Se pra o acessar Xandão caçou, isso não deveria acontecer. NordVPN/Danael Fernandes. Depende, pra deixa eu ver, obter um plano deixa eu ver o Não, processinho. não, deixa eu ver. ele não deu um tiro na cabeça de ninguém. de 2 anos mais 4 meses extras. É sem riscos e tem uma garantia de 30 Não é assim que dias funciona, de né? devolução Mas do seu vamos dinheiro. É isso, vai lá É. Não vou entrar nessa discussão nem clicar fudendo. no link, se proteger na internet é importante. Agora que sabemos em geral o que é, vamos falar sobre algumas coisas dentro da ideia de retcons. Em primeiro lugar, vocês sabiam que existe uma mídia que é totalmente baseado na ideia de retcons? Essa mídia são os quadrinhos super-herói em particular. Aí eu já não concordo. Né? Mas vamos lá. DC e Marvel. Isso é porque eles funcionam de uma maneira um pouquinho única. São histórias de personagens que estão aqui há quase 100 anos a esse ponto, e são universos compartilhados. Devido a isso, esses dois universos são os mais complicados que existem na ficção, pelo menos que eu consiga pensar de cabeça. Não entenda errado. Complicado não quer dizer bom ou complexo, mas que eu acho muito desses universos. Complicado é mais na ideia da quantidade de personagens, histórias e conceitos que tem dentro deles. Devido a isso, para que qualquer história
história faça sentido, certas alterações têm que acontecer. Muitas vezes informações antigas são só ignoradas, porém às vezes elas só são mudadas mesmo. O personagem recebe algum retcon pra que durante a run daquele autor a história faça sentido. Às vezes são retcons que se mantêm meio que pra sempre. Por exemplo, nos anos 90, Hal Jordan massacrou o elenco de Lanterna Verde e se tornou esse vilão chamado Parallax. E aí nos anos 2000 teve retcon de que, na verdade, Parallax é a entidade do medo e ela entrou dentro do corpo do Hal Jordan, então na verdade não fez nada de muito errado. Esse é o retcon que é aceitado hoje em dia. A história é essa. Tem alguns retcons que simplesmente não duram. Por exemplo, nos anos 90, de novo, os anos 90 foram estranhos pra quadrinhos, teve essa coisa chamada Saga do Clone, que é uma história do Homem-Aranha, e no meio dela é revelado que, na verdade, Peter Parker é um clone. O original é esse cara aqui, o Ben Reilly. Ele é o verdadeiro Homem-Aranha. O Peter é só um... Eu não sei se usar a Marvel é um bom exemplo, tá ligado? Aqui tem dois casos, né? Tem o caso de uma continuidade gigantesca, que aí você vai bicando porque troca muito roteirista, você tem que introduzir o personagem em lugar X, Y e Z, e eles ainda têm que manter essa continuidade, caso eles queiram. É que a continuidade é muito fraca, tipo, é a personalidade, Sim, então, sabe? Mas não é exatamente os acontecimentos. Ele pode summonar, tipo, no mesmo contexto, fazendo coisa diferente, sei lá. Sim, então, tipo, a questão é que, como o quadrinho é um negócio muito, muito volátil, fica difícil até de você ter um cânone retconizado ou não pra você se referir. Não sei nem se isso importa, tá ligado? No final das contas. Não importa. um clone, Tipo, depende isso não durou. muito do que a história quer fazer, né? Por exemplo, ele colocou aí no meio umas páginas do Dinastia X, eu acho, do X-Men, que faz um negócio que não é exatamente um retcon, é só uma perspectiva diferente dos acontecimentos que aconteceram até agora. Então, não sei. Tem um grande retcon na história, mas também não importa muito, não. Logo voltou ao normal. Pelo que eu compreendi, era pra essa ideia realmente durar, tipo, virar Spoilando HQ que não tem nada a ver com o vídeo. Na verdade tem a ver com o vídeo, e tu não vai meter essa que tu vai ler HQ dos anos 90 também, né? Vamos combinar, né, Souza? Pelo amor de Deus. um plot point de quadrinhos, esse retcon ia ser realmente uma coisa Ainda mais dos anos 90, né? Que é o pior na época dos mas não, né? A saga do E por fim, clone tem também, aqueles pô, retcons uma que das histórias meio mais que famosas. existem, mas eles são empurrados pro canto. Por exemplo, nos anos 2000 foi revelado que, na verdade, os poderes do Peter Parker não vêm particularmente de ciência, eles vêm de magia. Ou pelo menos tem um pezinho no Pô, mas aí o vídeo já acabou, né? mundo mágico. E isso é trazido à tona uma vez a cada 5 anos. No resto do tempo, isso é só uma coisa que não existe. Mas, uma vez a cada 5 anos, fazem algo com isso. Ler quadrinhos é aceitar que a sua lore não vai ficar da forma que ela sempre é. Vai ter diversas mudanças na backstory de seus personagens para que novas histórias Mas não existe a sua lore, né? O personagem então. pertence à empresa, né? Não existe isso, né? possam ser contadas. Se isso é algo bom ou ruim, eu deixo pra vocês decidirem. É, em geral, uma maneira meio única de contar histórias. Agora, saindo de quadrinhos super-heróis e É que indo pra personagem de narrativa mais quadrinho tem uma coisa muito particular de quadrinho, que personagem de quadrinho não é... Personagem de quadrinho é um conjunto de símbolos, que aí você vai e pega esses símbolos e aí você faz o que você quiser, né? Então, meio que tanto faz, tanto fez o que cada cara faz, não tem como você ligar as coisas uma na outra. É, até a origem eles mudam e fazem outro Mudam bagulho, pra caralho, então. não. personagens. A grande questão que está aqui é: retcons são uma coisa ruim? Porque certamente o nome tem uma certa conotação negativa. E a resposta é não. Como tudo que eu trago aqui, quando eu falo sobre história e meio que, entre aspas, teoria da narrativa, isso não é um nome real, mas enfim. Retcons são simplesmente uma ferramenta. Se o resultado vai ser bom ou ruim, depende de quem está usando-a. Existem retcons ótimos. Existem retcons que as pessoas discutem que não são retcons. Atiçando o ódio da comunidade de One Piece agora por um segundo, e só pra deixar bem claro, eu sou muito fã de One Piece, as pessoas têm Aí, ó, pra quem não gosta de spoiler, parece que vai ter um spoiler de One Piece aí, tá? Fiquem espertos aí. tesão em dizer que o Oda planejou literalmente tudo do início, e tudo que você vê no início você entende lá pra puta que pariu, na verdade é um foreshadowing. Eu pessoalmente vejo alguma dessas coisas como um retcon. As pessoas falam que o mantra do Enel é um foreshadowing pra Haki, o foreshadow Não. pra Haki tá em Sabaori. Eu nunca soube falar o nome desse lugar. Onde o Luffy acidentalmente desmaia uma porra de um bicho. Aquilo foi claramente o uso de Haki. Fala. Chabaodi, na verdade, é uma transliteração pro japonês da uma palavra portuguesa, porque o nome do negócio é Sabaonde.
de sabão, porque tem bolhas. É isso. Aqui, mas nós não sabíamos o Fica que a era ainda. informação, No então. caso do manto do anel, é só uma outra habilidade que não tinha nada a ver, e aí o Oda decidiu, agora vai ser hacker da observação. Ele tinha essa habilidade muito antes de ser apresentado na narrativa. Isso eu vejo como um retcon, porque não tinha nenhuma dica que hackear era uma coisa que existia. O Oda só explicou uma habilidade antiga, Agora vocês falaram que Tekai é outro... Sei lá. com uma habilidade nova. E isso é muito bem escrito, na verdade. É um retcon, na minha humilde opinião, mas é bem escrito. As pessoas têm um certo tesão em querer que o autor de uma história longa tenha tido a história inteira já pronta antes de começar a escrever. Mas isso é inviável. A pessoa muda com o passar do tempo e a história muda com ela. Ideias novas são apresentadas e tudo mais. Não tem problema nenhum em inserir lá pra frente da história alguma mudança pro início de sua história. Você só precisa fazer isso bem, de uma maneira que seja Esse bicho tremendo igual um chihuahua. natural. Uma maneira que as pessoas vejam e achem interessante. Talvez até mesmo tocando uma responda campanela algumas atrás? coisas do início Oi? Tocando uma campanela no vídeo. Não sei, eu sou inculto, de perdão. da narrativa. O talvez retcon mais recente de One Piece, eu digo talvez pelo fato de que as Tava demorando pra mostrar esse personagem, esse moleque aqui. pessoas meio que dizem que teve foreshadowing desse, eu não acredito muito, mas eu não quero começar uma discussão. Explica algumas coisas legais do início da história. Meio que traz um novo significado pra algumas cenas. Você revê One Piece agora com o pensamento de então não é uma coisa naturalmente ruim. É claro que pode ter retcons ruins. Sempre vou defender que Naruto tem alguns dos piores retcons que eu já vi na minha vida. Não piores em questão de ideia. Por exemplo, em algum momento, o Kishimoto... É isso? Uma imagem do Luffy? É esse o retcon? Esse é o retcon. Esse é o grande spoiler, Diego Toys? Uma imagem solta? Que já apareceu 1 milhão de vezes na internet? Que eu não faço ideia do que seja, só que ele tem um poder novo? Tá bom. Esse é o spoiler, então. decidiu que a Kurama não ia ser exatamente do mal, Pô, na não Liberdade ia já ser estão só vendendo uma bonequinho raposa impresso demoníaca. 3 E eu vezes acho isso legal porque a desse Kurama é Luffy. muito legal. É um personagem fofo, gosto bastante. Porém, a maneira que ele decidiu inserir isso na história, a desculpa que ele deu pra que essa mudança faça sentido é desnecessariamente muito confusa e estúpida. É assim que Muito ruim, vai tomar no cu. Essa parte é sacanagem, caralho. Ai, Kishimoto. Alguém tira uma... Caralho, por que ninguém tirou a caneta da mão desse homem, velho? Puta que pariu. não se faz um retcon. Enfim, retcons são uma ferramenta, use-os bem. Entenda que sim, você pode usá-los, não tem nada de errado em usá-los. Existe uma mídia inteira que é baseada em usar eles, só, sabe, cuidado. Tente achar a maneira de encaixar o melhor possível essa ideia na sua narrativa. Então só não force a barra que tá tudo bem. Enfim, é isso, muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até! Eu não sei, eu acho que o Daniel, tentando explicar, ele deixou mais confuso o que é retcon para as pessoas. Pra ser bem sincero. Porque vai causar uma certa confusão por ele ter usado o exemplo de um produto muito diferente do outro. Então, a questão ali da Marvel e como as histórias são contadas é muito diferente de como é feita a linha de produção de mangás e... Então, eu acho que fica um pouco... uma coisa é você mudar dentro de um super universo de 70 anos, contando histórias paralelas, histórias que se juntam com várias pessoas, com mais de 100 autores, e outra coisa é com uma pessoa só contando uma história só. E você pode até argumentar que, mas o retcon é o retcon, foda-se, ele é uma coisa só. Mas a forma com que ele vai influenciar é muito diferente no produto final, né? Então, acho que causa mais confusão do que explica, tá ligado? Não sei. Eu fiquei um pouco confuso, assim, tipo, o que é o retcon, então? É você alterar a história, mas alterar a história talvez não seja ruim. Beleza? Você pode sair do vídeo com isso. Mas... Pode ser por um lado bom, a pessoa agora vai estar um pouco mais aberta pra tipo, mudou aquela coisa no passado e tá tudo bem. Mas tá tudo bem, depende, né? Tipo, como o Matheus comentou, se você forçar muita barra e utilizar alguma coisa, pode ser com que você dê uma quebrada na sua história, de certa forma, para boa parte dos seus fãs, que isso não é uma coisa
que acaba sendo muito interessante, né? Como isso afeta, né? Então, não sei. Enfim, você pode fazer o que você quiser, a história é sua, mas a repercussão É que o canal dele é mais de animes e quadrinhos, né? Mas Uhum. tem duas séries que eu penso muito quando eu penso em retcon, que praticamente todo filme tem retcon, Uhum. que é Velozes e Furiosos e Jogos Mortais. Sim. São, Pô, mas acho que o pai do retcon ruim é o Jogos Mortais. não, os Jogos Mortais, toda vez que ele adiciona uma informação, Todos os finais de ele Jogos Mortais. ele contradiz todos os outros que veio antes, mas enfim. São dois exemplos que dá pra você fazer vídeos inteiros, assim. E é por isso que eu adoro Jogos Mortais. Não, é Muito perfeito. Bom, muito bom. É perfeito. Eu já entro num filme pensando, será que nesse filme alguém também tava ajudando o Jigsaw desde o começo? Sim, sempre tem um, né? Um ajudante Pô, novo. no final não. do 5, que ele entra no caixão No e vai caixão, embora. Puta perfeito. que pariu. Top 10 finais de filme da história. Puta que pariu. Os Jogos Mortais, ele tem dois plot twists que ele reutilizou a franquia inteira, que é o... Tava ajudando o Jigsaw o tempo inteiro, Uhum. e o... Na verdade, eu sabia que você ia vir pra cá, e na verdade agora você está morto, fecha a porta, game over. Toda vez que ele usa é bom. Porque toda vez que ele usa é mais idiota. No segundo filme, ele planta a sementinha do... Você tem que fazer jogos que as pessoas podem vencer. Nunca mais isso acontece. Todos os jogos as pessoas é pra perder. Só o primeiro filme que é o único que é bom real, né? É o primeiro, depois é só um bom VS mesmo. Que tem realmente a possibilidade, né? E mesmo assim, uma possibilidade tipo de 0,0001%. Caralho, o flashback do Jigsaw é muito bom, mano. Porra, perfeito. Por que ele é o Jigsaw? Por que ele virou o Jigsaw, pô? Muito bom. Absurdo. Mas é isso, muito obrigado, Danael, pela sua pedrada. Tamo junto.